A Organização Mundial da Saúde divulgou ontem que quer limitar o consumo de açúcares ocultos nos produtos alimentícios. De acordo com as novas diretrizes, a substância não deve passar de 50 gramas por dia no organismo, cerca de 5 colheres de sopa ou 1/4 de xícara de chá. Mas como saber quais alimentos contêm açúcar? Você sabia que o ketchup, por exemplo, é um dos grandes vilões, contendo 22 gramas de açúcar em 100 gramas do produto? É bastante, né? Eu estou aqui com a nutricionista Juliana Bueno, que vai bater um papo com a gente sobre isso. Oi, Juliana, Olá, boa noite. Boa noite, Seja bem-vinda. Muito Obrigada. Quais são, então, esses alimentos que possuem os açúcares ocultos? Então, tu falaste agora já do ketchup, né? E vários molhos, assim, tem bastante esse ingrediente. Então, por exemplo, o molho shoyu é um também enriquecido com açúcar, né? Tem bastante quantidade. As conservas são outra. Naquela aguinha dentro da conserva tem sal e tem açúcar novamente. Então, as pessoas às vezes nem sentem esse sabor do açúcar no alimento em si, mas está ali intrínseco dentro do produto, né? Bom, e aí tem muitos outros ainda, a quantidade absurda que tem dentro de um copo de refrigerante. Então, tu falaste das 50 gramas, uma latinha de refrigerante tu já consegue alcançar 40 gramas. Então, assim, E qual é o limite diário que a gente deveria... As 50 gramas, né? Então, a Organização Mundial ontem... agora são as 50 gramas. São as 50 gramas, assim, né? Na verdade, eles até citam ali que se pudesse não passar dos 5%, seria melhor. O que responde a 25 gramas. Mas, assim, por pessoa, existe uma quantidade por pessoa? Digamos, a pessoa é mais jovem ou... Existe alguma... Eu sei que a Organização Mundial da Saúde coloca isso como regra, né? Mas... Eles falam o quê? Eles falam em percentual, tá? Então, eles falam assim, no máximo 10% do valor energético total. Cada um tem o seu valor energético total, né? Levando em consideração que levam também nos rótulos de alimentos, que é uma alimentação de 2.000 calorias, aí sim isso representa 50 gramas, como tu falaste, né? E quais são, a gente sabe que são os venenos brancos, né? O açúcar, o sal e a farinha também. Então, como é que a pessoa pode equilibrar isso no dia a dia? Eu acho assim, o mais simples é que tu consigas trabalhar com alimentos mais saudáveis possíveis, então mais naturais possíveis também. Quando a gente vai muito para os alimentos industrializados, é muito fácil de errar, é muito fácil de vir um açúcar junto, né? O açúcar ele é viciante, faz com que tu consiga consumir cada vez mais aquele alimento, então dá uma sensação de que tu precisa sempre estar repetindo. Já o alimento mais saudável, não. Então, tu já come com menor quantidade. Eles falam nessa quantidade de açúcar, mas eles não estão falando da frutose, da fruta em si. Que é um açúcar bom, que é um açúcar bom, né? O problema é a frutose, que é adicionada nos alimentos industrializados. Mas ela vindo de uma fruta não tem problema algum. Então, usar mais doces com frutas, né? Seria uma forma mais interessante para conseguir atingir essa recomendação. Quais são os tipos de açúcares que existem? Os tipos de açúcares, nossa, são vários, né? Então, tem açúcar de confeiteiro, tem açúcar mascavo, tem açúcar demerara, mas dentre estes açúcares, o melhor seria, né, consumir o açúcar mascavo, que tem outros nutrientes também, né? Porque, por exemplo, o açúcar comum, o branco, ele passa pelo refinamento, ele perde o cálcio, ele perde potássio, ele perde ferro, inclusive. Não tem nutrientes. Não tem nada, é só realmente... só para dar problema para a saúde. A gente não precisa, zero. A gente não precisa. E eu vou te dizer também que a gente não precisa também de um açúcar que é o mascavo, sabe? A gente pode ter uma vida mais saudável. E quando for utilizar um açúcar que seja mais benéfico. Quais são as doenças que o açúcar pode trazer, além, claro, da obesidade e excesso de peso? Obesidade, diabetes. É que tu gerando a obesidade, tu pode gerar uma série de doenças, né? Então, assim, doenças como do tipo câncer, doenças hepáticas, tudo isso pode estar acontecendo com excesso de açúcar. E até essas pessoas que não engordam, por exemplo, que não têm muita tendência, mas que consomem muito açúcar, que mal isso pode trazer para elas? Mas elas também podem ter diabetes. Sim, exatamente. Claro. Mas além do diabetes, alguma outra... A diabetes e doenças hepáticas também, doenças pancreáticas. Né? Então, cortar o açúcar. Cortar o açúcar. Mesmo com exercício físico. Mesmo com exercício físico.
Então, muitas pessoas pensam assim, essa criança é magrinha, então deixa ela comer um açúcar, né? Só que essa criança também tem um açúcar sanguíneo que vai aumentando e que pode gerar uma série de consequências futuramente. E falando em crianças, a criança desenvolve já células de gordura na infância, na né? infância. Bem jovem, até, se eu não me engano, até 6 anos, não sei. Sim. E então as mães devem evitar de dar doce e... Com certeza, com certeza. Conseguir já, com a criança, já adequar a alimentação mais saudável, né? Porque não dá, é impossível, né? Mas... mais ou menos reduzir, né? Na verdade, a nossa língua, quanto mais açúcar ela recebe, mais açúcar ela vai querer. Então, se a criança, desde pequena, recebe muito açúcar, essa criança vai crescendo e vai querendo cada vez mais, né? Então, por isso que a criança deve receber o mínimo possível. Tanto de sal quanto de açúcar, porque ela vai, com o passar do tempo, provavelmente necessitando, assim, palatarmente falando, um pouco mais. E o sal também, mesma coisa. Sal também é a mesma coisa. Não precisamos. Não precisamos tanto. Tem assim, alimentos que A tem. gente precisa do iodo que está ali no sal, tá? A gente precisa de um pouco de sódio também, mas o problema é o do excesso. O excesso que gera um grande problema. Tá certo. Então tá certo, Juliana. Muito obrigada pela entrevista aqui hoje.